Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa Palavra da Salvação. Hoje é sexta-feira, depois de cinzas, dia de praticar o jejum, a abstinência de carne, como manda a Santa Igreja. Lembrando que não somente nas sextas-feiras da Quaresma, mas em toda sexta-feira do ano, devemos praticar essa abstinência de carne. A não ser que a gente queira trocar a abstinência por um ato de caridade ou de piedade, como determina a Conferência dos Bispos aqui no Brasil. Então, aqueles que têm mais de 14 anos devem se comprometer a viver o jejum com a abstinência de carne toda sexta-feira. Aqueles que, de repente, estejam numa situação de enfermidade e que precisem de uma boa alimentação rica em proteínas e sob recomendação médica qualquer em que tenha que se alimentar de carne, está dispensado do jejum por motivos de saúde. Pratique a caridade consigo mesmo. O amor a si é importante. E, no caso, a preservação da saúde é também um ato agradável a Deus. E qualquer outro impedimento, você de repente pode trocar por um ato de caridade e piedade, como já falamos. Vamos agora meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Caríssimos, aqui no Evangelho, Jesus é interrogado sobre o jejum dos discípulos que não estava sendo observado. Ora, Jesus dá uma resposta para eles que é bastante curiosa para nós. Quando o noivo está presente, não há necessidade de estar de luto. Ora, se a gente usasse esse argumento, também poderíamos, quem sabe, justificar o não jejum, porque temos as muitas manifestações da presença de Jesus na nossa vida. Mas vamos entender melhor o que Jesus quis dizer com essas palavras. A sua presença no meio dos discípulos, no meio daquela gente toda, daquela geração, era a sua Páscoa, que significa passagem, e vem de uma palavra hebraica chamada Pessá. Essa passagem de Jesus é para ser celebrada, é a passagem solene, enquanto o noivo está com eles. É festa, é celebração. A presença de Jesus constitui essa solenidade, que precisa ser também observada. Maior do que qualquer jejum é a Páscoa do Senhor, é a solenidade de sua presença, de suas palavras, de suas ações, dos sinais do reino de Deus. Então Jesus diz para eles que enquanto ele estiver presente, é passagem, é Páscoa. Quando então ele se ausentar, será tempo de voltar à penitência para aguçar a vida interior mais ainda para o alto, para a espiritualidade, para o sentido da fé, para a transcendência, e aí o sentido do jejum, o sentido de mortificação. Eu corto os impulsos, as paixões, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo a que estou inclinado a fazer, para poder preparar melhor o meu ser ao sentido da fé, ficar com o espírito mais voltado a Deus e assim me atentar melhor aos seus planos e seus desejos, criando também uma resistência na nossa vontade a toda espécie de mal, que a vontade é como uma espécie de músculo, gosto de dizer isso, que a gente precisa exercitar pelas práticas de penitência, de mortificação. Se você não fizer isso, a sua vontade vai se fragilizando, vai se atrofiando e acaba que você não vive a vontade de Deus por uma fraqueza de espírito ou tibieza, uma fraqueza moral que se estabelece também na fraqueza da vontade. Assim, o jejum e a mortificação sempre nos auxiliarão a fazer com que a vontade seja cada vez mais disposta e pronta para atender os apelos de Deus, porque estaremos aptos a responder o que nos é exigido e não somente o que sentimos e que estamos impulsionados a fazer pelos desejos da carne. E o Senhor vos abençoe, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã em mais um programa Palavra da Salvação.